Olá, somos da turma Manute 3MA. E para o trabalho de biologia, vamos falar sobre as relações ecológicas. Hoje eu vou falar sobre as relações ecológicas intraespecíficas, que são aquelas que acontecem entre indivíduos da mesma espécie. Essas relações podem ser tanto harmônicas, quando trazem benefícios aos envolvidos, quanto desarmônicas, quando há prejuízo para um ou mais indivíduos. Um exemplo de relação desarmônica é a competição, que ocorre quando indivíduos da mesma espécie disputam alimento, espaço ou parceiros. Já a cooperação é uma relação harmônica, em que os indivíduos se ajudam, como as formigas, que trabalham juntas, ou os lobos, que caçam em grupo. Essas relações mostram que, dentro de uma espécie, podem existir tanto disputa quanto ajuda mútua. Existem as relações interespecíficas harmônicas, que acontecem entre espécies diferentes, mas sem causar prejuízo. O mutualismo é quando ambas as espécies se beneficiam, como as abelhas e as flores. As abelhas retiram néctar e, ao mesmo tempo, ajudam na polinização. Já o comensalismo é quando uma espécie se beneficia e a outra não é afetada, como o peixe-palhaço e a anêmona do mar. E a protocooperação é uma relação de ajuda mútua, mas não obrigatória, como o crocodilo e o pássaro que limpa seus dentes. As relações ecológicas desarmônicas acontecem entre indivíduos de espécies diferentes e são chamadas assim porque uma das partes é prejudicada. Essas relações são muito importantes para o equilíbrio do ecossistema, pois controlam populações, evitando o excesso de determinadas espécies e mantém a diversidade biológica. Um exemplo é a predação, em que um animal caça outro para se alimentar, como o leão e a zebra. O parasitismo ocorre quando um ser vive às custas do outro, como o carrapato no corpo de um cachorro. Já a competição interespecífica acontece quando espécies diferentes disputam os mesmos recursos, e o amensalismo é quando uma espécie libera substâncias que prejudicam a outra, como alguns fungos que impedem o crescimento de bactérias ao redor. Quarto, a simbiose é uma relação ecológica em que duas espécies convivem de forma obrigatória e vantajosa para ambas. Nessa convivência, os organismos dependem um do outro para sobreviver. Um exemplo é dos líquenes, formados por fungos e algas. O fungo oferece proteção à umidade, enquanto a alga produz alimento por fotossíntese. Outro caso é o das abelhas e flores, em que as abelhas obtêm néctar e as flores são polinizadas. A simbiose mostra como a cooperação entre espécies é essencial para o equilíbrio dos ecossistemas e a manutenção da biodiversidade, provando que, na natureza, a colaboração pode ser tão importante quanto a competição. As relações ecológicas influenciam diretamente as populações. Relações harmônicas podem aumentar a sobrevivência e favorecer o crescimento populacional. Já as desarmônicas tendem a controlar o tamanho das populações, evitando que uma espécie se torne denominante demais no meio ambiente. Por fim, a importância dessas relações para o equilíbrio dos ecossistemas é enorme. Elas mantêm a diversidade biológica, regulam a disponibilidade de recursos e garantem que o ambiente funcione de forma equilibrada. Essas interações, muitas espécies não sobreviveriam e os ecossistemas entrariam em colapso. Portanto, entender as relações ecológicas é essencial para compreender como a natureza se mantém em harmonia e como todos os seres vivos, de alguma forma, dependem uns dos outros.